Então, bem-vindo, Flávio Colombini, o nosso mega convidado de 2023. É uma honra, para mim teres aceitado este convite para o nosso clube de leitura transatlânticos, um mini clube privado, que tem a honra de ler este ano, a maior parte dos livros, de autores emergentes. Um, então, o Flávio Colombini formou-se em cinema, e depois acabou por cursar uma extensão universitária em Principia College, no Illinois, nos Estados Unidos. Uau! E lá fez várias aulas de cinema, teatro e literatura infantil. E é aqui, efetivamente, que o Flávio se distingue. Escreveu e dirigiu 11 curtas-metragens, atenção, 11, e duas longas-metragens independentes. Já foram exibidos e premiados em festivais de cinema nacionais e internacionais. Parabéns, desde já. E atualmente o Flávio dedica-se 100% à literatura, certo? Sim. Exatamente. Já publicou não 10, mas 20 livros infantis e um para adolescentes. Em 2021 fundou a sua própria editora, chamada Ideias Brilhantes, pela qual tem lançado os últimos títulos. Um muito recente, não é? O 20º é muito recente, Sim, este livro, este último livro. faz um mês. Tem o quê? Tem um mês? Um mês, é. Muito fresquinho, é um bebê muito recente. Estes livros estão essencialmente a ser vendidos, os livros físicos, pelo sistema de print on demand. Já os e-books, o Flávio faz questão que estejam todos disponíveis gratuitamente em lojas como a Amazon, a Google Play, a Apple Books, a Kobo Plus, que foi onde eu li todos os teus livros. Estes livros estão disponíveis gratuitamente ou por um valor simbólico, muito simbólico. Por isso, descarreguem, comprem. Os livros estão a menos de 1 euro, a menos de 50 cêntimos nas nossas plataformas. Portanto, é uma vergonha se não me adquirirem os livros deste homem. É uma vergonha, transatlânticos. Estão também todos os livros à venda no teu site. Posso dizer, até posso depois deixar aqui escrito www.flavito.com.br. E a intenção destes livros serem gratuitos é para que todas as crianças, independentemente da sua classe social ou condição financeira, tenham sempre acesso a bons livros infantis. Esta premissa, quando eu li a tua biografia, já me tinha feito o clique e por isso é que te convidei para esta mini entrevista dos Transatlânticos. É esta a nossa missão enquanto clube de leitura, que é ler mais e que os livros ou as leituras sejam acessíveis a todos. Sejam elas romances, revistas, jornais, livros de poesia, e neste caso estamos a falar de livros infantis. Por isso é de vangloriar. É impossível resistir aos livros, às histórias do Flávio e às respectivas ilustrações, que ele tem convidado uns ilustradores muito bons e muito conceituados também no Brasil. Por isso, bem-vindo, obrigada por teres aceito este convite. Olha, o vídeo. De vez em quando estes vídeos são pausados e ficamos aqui um bocadinho congelados. Sim, eu percebi. Eu não. Deu uma congelada na última parte. Eu não sei se você fez uma pergunta, porque travou para mim.
Estava-te só a dizer, dentro desta biografia, se me esqueci de alguma coisa, se queres acrescentar alguma coisa. Ah, não, acho que está bem completa. Por enquanto é o suficiente para a gente começar. Não, não acho que precisa de mais nada. Vamos embora. Então, 20 livros editados. Como é que é possível ter tanta inspiração? De onde é que vem esta tua inspiração toda? Olha, cada livro é um caso muito específico, né? Então, tem livros que aconteceram. Teve vários que eu tive a inspiração com uma notícia de jornal, por exemplo. Então, O Menino e o Sapo, eu li uma notícia de jornal falando que um sapo come o escorpião. E daí, a partir dessa notícia, eu bolei essa história do Menino e o Sapo. A mesma coisa, esses dois de animais aqui. Uma Grande Amizade, eu li uma matéria sobre a cooperação entre esse pássaro, que é o pica-boi, com o rinoceronte, que ele come os carrapatinhos que estão no rinoceronte e eles se ajudam um ao outro. Eu li essa matéria e daí deu vontade de escrever uma história, principalmente sabendo que o rinoceronte é um animal ameaçado. Exatamente. E daí pesquisei um ano de pesquisa sobre o rinoceronte e escrevi um livro num espaço meio grande de tempo, demandou muita pesquisa. A mesma coisa, a aventura do pangolim. Li uma matéria sobre o pangolim, uma breve notícia, assim, que ele era o animal mais ameaçado, mais caçado do planeta. Eu falei, nossa, o que é isso? Fui pesquisar e daí escrevi uma história sobre ele. Muito bom. E esse aqui também, o Cão Policial. Eu li uma matéria sobre esse cão, que é um cão muito real, uma história real desse cão, que era um cão policial muito famoso aqui na década de 50. E fiz uma pesquisa grande sobre ele e achei que ele merecia um livro e escrevi o livro. Então, muita coisa veio de... Assim, né? Mas outras histórias vieram a partir de outros livros, né? Por exemplo, esse aqui é um livrinho infantil, depois Mr. Brown Can Moo, Can You? É um livro do Dr. Seuss, é um livrinho muito pequenininho, assim, de cartão, com um texto muito curto, mas como fala de cada bichinho faz o seu barulho, eu tive a ideia de fazer uma história, A Confusão na Fazenda, que também... mas aí, justamente, naquele livro não tem história praticamente, só mostra cada bichinho e cada barulhinho dele, com algumas riminhas. E aqui eu escrevi uma história, né, de o rato que foge do gato, que foge do cão, e eles vão passando por toda a fazenda, tem uma bagunça e cada animalzinho vai fazendo seu barulhinho. Então é bem mais divertido e todo rimado e tal. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi, em 2001, já faz 22 anos. E assim por diante, cada livro vai ter uma história, né? De inspiração. Então, não... Mas, às vezes, eu tenho ideias do nada mesmo, né? Tô parado, vem uma ideia, anoto essa ideia, e daí a ideia, às vezes, vai crescendo, vou cultivando aquela ideia, escrevendo aos poucos, e se transforma num livro. Então, assim, não tem uma regra, nem uma norma, é algo natural que vai acontecendo no dia a dia, né? Essas ideias que aparecem. Aquelas ideias tipo pipocas que aparecem do nada e é agarrar logo, não é? Sim, sim. Eu tenho esse princípio de nunca desperdiçar uma ideia. Então, eu acredito que uma ideia é um presente de Deus. Então, sempre que eu tenho uma ideia, eu anoto. Se eu tô com guardanapo, eu anoto no guardanapo. Se eu tô com o celular,
E se eu estou dormindo, eu acordo, levanto e anoto no celular. Nunca desperdiço. Por mais, né, difícil que às vezes seja anotar uma ideia, eu sempre procuro anotar, porque eu nunca sei o que aquilo vai gerar depois, né? Portanto, andas sempre munido de um papel e de um lápis contigo para apontar todas as ideias que surgem nos sítios mais inóspitos. Antigamente, sim. Hoje em dia, o celular dá conta. Eu anoto no celular. Exato, exatamente, É. exatamente. Um bloco de notas. Sim, também uso essa técnica. O telemóvel é para tudo. Se o telemóvel desaparecer, acho que a minha cabeça também desaparece. Diz-me uma coisa. Estas inspirações que te vêm assim de pequenas notícias, hum, tu acabas por fabular estas e mini ideias que o jornal te dá. A tua vertente de cinema ajuda-te neste abonitar da história ou, ou é completamente independente? Não, não, é totalmente atrelado, né? Porque todo o meu treinamento como escritor veio do cinema. Eu recebi todo o treinamento de roteirista de cinema. Fiz aulas de roteiro na faculdade, me desenvolvi anos como roteirista, estudando inúmeros livros de roteiro de cinema. Então, toda a minha base de storytelling é cinema, né? Inclusive, eu obedeço princípios do cinema, que um deles é jamais seja chato, né? Quer dizer, um filme não pode ser chato. E então eu faço que se eu posso ter uma ideia maravilhosa, se eu acho que vai ser chato, eu não escrevo. Eu só escrevo algo que tenho certeza que vai ser legal, né? Que vai gerar entusiasmo na criança ou no leitor. Então, esse é o primeiro mandamento do cinema, jamais seja chato, que eu aplico na literatura, né? E outros princípios do cinema eu também aplico. Depois eu posso explicar também melhor. Pode, Então pode explicar agora. eu vou Olha, aproveitar para estou acender toda uma luz ouvinte. aqui que está anoitecendo. Mas, por exemplo, né, tem o meu livro, deixa eu falar aqui da gênese de um livro, que é aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um livro razoavelmente conhecido no Brasil, o Grande Rabanete, Tatiana Belink. Esse eu estava lendo esse livro um dia, e ele fala de um fazendeiro que planta um rabanete e depois, quando está pronto para ser retirado, ele tenta retirar o rabanete e não consegue e vai chamando todo mundo, todo o pessoal da fazenda, a esposa, a netinha, para ajudá-lo a tirar o rabanete, né? E então é um conto cumulativo, né? Uma ideia normal é um tipo de história que várias pessoas fazem, um conto cumulativo que vai aumentando os personagens. Só que justamente eu li esse conto e vi que ele não tinha os princípios do cinema por trás. E quais são os 5 princípios do cinema? Primeiro, são as 5 perguntas que a gente faz para toda a história. Então, quem é o meu personagem? O que ele quer? Por que ele quer? O que impede ele de alcançar esse objetivo? E o que vai acontecer se ele não conseguir? Então, são 5 perguntas que são o princípio das histórias no cinema. E eu fiz essas perguntas para essa história e falei: quem é o personagem? É um senhor, não tem grande nada de especial com ele. O que ele quer? Tirar um rabanete da terra, não é grande coisa. Que vai acontecer? E a principal pergunta: o que vai acontecer se ele não conseguir nada? Ele só não vai conseguir comer aquele rabanete. Não tem uma coisa que é um dos princípios. Não fica tão interessante a história.
E daí, É o conflito da história, não é? Não há um conflito na sim, história. há um conflito muito pequeno. Pois. E daí eu peguei esses mesmos princípios. E daí eu pensei nessa história do elefante em apuros, a partir daquela livro. Falei, vamos fazer um conto cumulativo, mas quem é o personagem, que na verdade é um. O personagem é coletivo, são todas as pessoas que vêm ajudá-lo, mas o elefante, ele cai na areia movediça. Então, daí começa a aparecer os. Deixa eu. Então, ele cai na areia movediça e vários animaizinhos começam a tentar ajudá-lo e vai aumentando o número de animais, né? Mas, justamente, então quem é o meu personagem? Na verdade, são vários animais africanos, são coletivamente o protagonista. E qual é o objetivo deles? Salvar esse elefante. O que vai acontecer se eles não conseguirem? O elefante vai morrer. É Pois. muito mais dramático. E é a mesma coisa, é um conto cumulativo, vai aumentando os personagens, mas tem um. Eu só sei essa palavra em inglês. O que está em jogo, what's at stake. É o que está em jogo. Está em jogo a vida Sim, de um animal. Então devia ser. é muita atenção e justamente só aplicando os princípios do cinema, eu criei uma história que prende a atenção da criança do começo ao fim. E no final tem surpresas também. Então, e tem como é que chama? Também uma mensagem, né? A mensagem de que todos se ajudando, vocês conseguem um objetivo. Sim. É muito, o juntos conseguiremos, né? Então é isso. Aplicando as técnicas do cinema é que eu consegui escrever esse livro. Se eu não tivesse lido os inúmeros manuais, feito inúmeras aulas e tal, provavelmente eu não ia ter tido essa ideia, porque eu não tinha os princípios assimilados, né, de o que constitui uma boa história. Então é isso. Os teus livros infantis têm uma faixa etária específica ou tu escreves dentro das várias faixas etárias? Eu não penso em faixa etária no momento que eu Ok. escrevo, eu só penso na história e todos eles, ao meu ver, eu acho que todo o ser humano gosta de histórias, independente da idade dele. Eu acho que mesmo um adulto, qualquer faixa etária, pegando os meus livros, ele vai gostar, porque as histórias são interessantes, são legais, pode ser simples, mas é Eu, legal. eu, eu sou a prova viva. Eu já li os teus livros todos assim de rajada, e sou bem adulta. E a verdade é que não é, os teus livros não têm aquela moral da história fofinha, não têm sempre aquela moral da história fofinha. É preciso pensar. E por isso é que eu te fiz esta pergunta, porque nem sempre, se calhar, uma criança de 5 6 anos chega lá sozinha. É preciso interpretar a história e isso também depende muito, se calhar, dos adultos que a leem, e que fornecem essas histórias às crianças, às suas crianças, aos seus filhos, neste caso. Sim. Então, as histórias têm. Algumas histórias têm dimensões ocultas, né? Tem mensagens subliminares e a própria, né, esse livro e assim como o Protesto dos Animais, né, que ele tem Uhum. várias mensagens subliminares, principalmente esse, né? E eu eu, eu fiz esse teste, essa experiência de explicar no final, que muitas pessoas são contra você explicar a moral da história no final. Sim. Mas eu falei, eu sempre fui muito bobão nesse sentido. Eu nunca conseguia pegar moral de história nenhuma quando eu assim, era
adolescente, mesmo adulto, né? E a minha mãe era sempre boa, ela sempre me explicava a moral da história. Eu falava, como que ela conseguiu perceber isso? E eu achava legal, mas eu nunca conseguia perceber sozinho. E eu falei, eu vou pensar nessas pessoas também e eu vou. Então, no final, eu escrevi mas de uma maneira não, de uma maneira simples. Os personagens falam o que eles aprenderam com essa história. Foi um risco que eu corri, mas eu percebo pelos comentários na Amazon que a galera pirou elas adoraram o fato de eu ter explicado, porque todo mundo comenta a moral da história, muito mais do que a própria história. Então, eu acho que Dar de Mão Beijada nesse caso, foi a coisa certa pelo tipo de resposta que eu recebi. Se tivesse deixado só para os leitores descobrirem sozinhos, talvez uma grande parcela não teria descoberto, né? Então, eu procuro sempre... E, ao mesmo tempo, nada impede de você pensar outras ideias também. Não é limitante. Se você fala, né, uma coisa que estava ali, uma mensagem, não significa que o leitor não possa pegar outras coisas também. Não é limitante, é só uma das possíveis mensagens, né? Então, essa é a ideia de você dar um pouco de presente, não vai tirar o gosto do espectador também descobrir outras coisas por conta própria. Portanto, eu nos vários cursos de escrita que tenho feito, de escrita mais criativa e que não implica que seja só contos infantis, mas a minha base e a minha formação essencial é para contos infantis, aliás, até mini-contos, 500, 1000 palavras no máximo. E há muito a ideia de que temos que escrever um guião. Não o guião de cinema que tu estás habituado, mas um guião de personagens, essa moral da história e os problemas ou os conflitos que existem durante a história, também para engordar a personagem, para a personagem ficar rica, e dar asos também a que no fim se tirem essas várias conclusões. Nós não usamos, a verdade é que não há muitos livros, nem há muito esse ensinamento, pelo menos cá, do que eu estou habituado e do que eu tenho frequentado, de darmos nós a moral da história. Acho que o teu risco foi brilhante. De todos os teus livros que eu li que tivessem a moral da história pelos olhos dos personagens, é brilhante, e marca a diferença. Vê-se logo que é um livro do Flávio, que não é um livro escrito num curso de escrita em Lisboa. E isso faz toda a diferença, isso marca bastante a tua diferença. Se calhar esses olhos de cinema fazem realmente todas as nuances de distinguir o Flávio Colombini dos outros escritores todos infantis. O que eu te queria perguntar, essencialmente, é se tu usas mesmo um guião de personagens, se fazes essa parte literária. Só para esclarecer para os brasileiros, a gente usa roteiro a palavra, né? Guião. Roteiro, pronto. Não costumamos usar a palavra guião. Mas roteiro, então, eu costumo... Como eu escrevi vários roteiros de cinema, nesses roteiros, sim, eu fiz um planejamento. Como são histórias muito mais longas, os meus roteiros de cinema são filmes adultos, a maioria, então, complexos, cheios de... E eu precisava de um planejamento, né, básico. Então, se a história... Tem algumas histórias que demandam um planejamento maior, né? Quanto maior a história, mais preparação, mais planejamento. Mas, justamente, depende da história. Não é só às vezes que eu faço isso, né? De fazer
um roteiro, uma preparação. Às vezes, o comum é eu anoto o que vai acontecer. Então, nessa história vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu penso nisso, daí... essa sequência está bacana, tá. Daí eu começo a pensar, mas quem é o meu personagem? Quem pode fazer essas aventuras? Qual seria o personagem mais interessante para fazer essa aventura? Então, às vezes eu começo com a história e depois procuro um personagem. Às vezes começo com o personagem e daí crio uma história. Então, e justamente, às vezes, eu vou pensar bastante nesse personagem, quem ele é, o que ele quer, qual é o medo, o que ele mais teme, quais são os defeitos dele que ele vai ter que vencer para conseguir atingir o objetivo dele. Então, uma pergunta muito comum no roteiro de cinema é essa, né? Qual vai ser o arco do personagem? Se ele começou, como que ele vai terminar? Ele vai ter crescido emocionalmente, moralmente, ele vai ter aprendido alguma coisa, ele vai ter vencido um defeito dele durante a história, né? Então, são coisas que a gente está sempre pensando. Mas, muitas vezes, que aconteceu comigo, principalmente com as histórias menores, é que eu escrevo toda a história e só depois eu penso no que tá ali. Espera, o meu personagem é assim. E eu percebo que tá tudo lá, só que eu fiz por instinto e não conscientemente. E às vezes eu analiso a história só depois, né, de estar escrita. Mas às vezes eu analiso antes, né? És um escritor de mão cheia, isso está-te no sangue e já sai tão naturalmente que não precisas fazer o trabalho de casa de escrever para o mentor o que é que tens como é que é o teu personagem. Tu não engordas o personagem, é o personagem que te engorda a ti. Sim, sim. A maioria das vezes, sim. Gosto muito. Ahm, tu tens a ideia de que, já há bocadinho tocaste neste assunto, vou só frisar aqui mais concretamente, tens a ideia de que estes livros infantis, depois podem ser mais ou menos infantis conforme, as ilustrações que têm, vão buscar, mais um público infantil conforme a ilustração for, mais infantil, mas tens a ideia de que estes teus livros são só para o infantil? Ou, ou escreves com intenções de adulto? Então, eu escrevo pensando nos pais também, né? Nos professores, nos adultos que vão estar acompanhando a criança ali. Por exemplo, os filmes da Disney, os filmes da Pixar, são filmes que são para criança, mas os adultos também gostam. Ah, é um prazer para o adulto acompanhar a criança num filme da Disney, da Pixar, porque são histórias bem feitas, né? E que agradam a todos. O foco principal talvez seja a criança, mas quem assistir vai se divertir. É a mesma coisa nos meus livros. Eu busco atender o leitor, independente da idade que ele tenha, que ele se divirta. E espero que justamente isso esteja acontecendo, né? E justamente é o principal, para mim, o objetivo principal é que a criança goste de ler, formar novos leitores. E o que você pode melhor ensinar para a criança é que livro é legal. Porque eu cresci com o conceito de que livro é chato. Eu não tive acesso a livros legais na minha vida. Eu cresci sem ler livro nenhum, praticamente. Porque não tinha livros. Era um ou outro livro bom que eu tive acesso durante a minha infância e adolescência. E as escolas também não ajudam, passam livros chatos. E a gente vai aprendendo que livro é chato e não gosta de ler porque você foi ensinado que livro é chato. E eu quero mudar isso. Quero ensinar que livro é legal. E
toda criança que pegar os meus livros vai aprender que livro é legal e vai querer ler mais. Então, esse é um dos objetivos da minha trajetória. Esta tua abordagem é realmente muito interessante e tenho aqui alguns comentários. Tenho aqui o Tiago Carvalho que diz que esta tua abordagem é efetivamente muito interessante e é uma abordagem muito inteligente. E realmente eu, como já li os livros todos, quase por impulso, dá para comprovar. E tenho aqui uma menina que me está a dizer que acredito que o chamado infantil é educativo para todos nós. Afinal, temos a criança interior, deduz que seja o que ela quer dizer, e dá o exemplo do livro que nós tivemos o mês passado no Clube de Leitura, que é O Príncipezinho. É um livro que não sei se eventualmente o escritor, quando escreveu para crianças. Tenho sérias dúvidas. Pronto, foi um debate também engraçado. E O Príncipezinho é o meu livro de referência, de todo sempre. Não sei se concordas aqui com a Adriana Megna, sim, que diz que é tua amiga de infância. Portanto, ela também teve acesso ou não a estes livros chatos que todos nós tivemos e que o plano de leitura é realmente às vezes bastante chato, pelo menos em Portugal. É muito pesado e quando se é muito pequenino, às vezes acha-se aquilo muito seca, muito obrigação e não se dá o devido valor, nem se tira o devido proveito. Sim. É a pior coisa que você pode... A gente acaba formando não leitores, né? A escola que deveria formar leitores forma pessoas que não gostam de ler. E parece que é um projeto proposital, porque tudo é feito para a gente não gostar de ler, né? E está na hora de mudar isso, né? Que a escola... Isso aqui no Brasil, não sei em Portugal, eu sei que nos Estados Unidos, na Inglaterra, é totalmente diferente. Todo o foco é para gostar de ler. As crianças recebem livros adequados à idade delas o tempo todo, livros divertidos. E ali são países que o nível de leitura é 10 vezes maior que no Brasil, porque existe toda uma cadeia de preparação para o leitor, né? Toda uma estrutura que forma leitores, o que não há no Brasil, pelo menos. A verdade é que no Brasil não dá para comparar muito com Portugal, mas se bem que as percentagens são muito altas, mas comparativamente, se calhar são idênticas às nossas. Nós somos um país muito pequeno, que lê pouco e passa pouco a vontade de ler às gerações futuras. Existe uma pequena percentagem de gerações ou de indivíduos de uma determinada geração, se calhar a minha, a tua, à volta dos 30 e tal, 40 anos, esta geração dos anos 80, finais dos anos 70, é uma percentagem muito mínima que passou aos filhos esta vontade de ler mais. E isto depende muito de nós, só a oferecer livros aos nossos filhos, qualquer um, desde tenra idade, para ler no banho, para mais tarde rasgar todo se for preciso, mas ter contacto com livros. E há muita ideia em Portugal, como os livros são muito caros, que não vamos oferecer aos miúdos para eles não estragarem. E então o não estragar é quase inacessível. Não sei se tens essa ideia também, às vezes, aí pelos teus lados, não é? Do outro lado do Atlântico. Então, aqui os livros são muito caros e eu não sei se é uma preocupação em geral dos pais de o filho estragar o livro ou não, mas eu sei que é muito inacessível. Então, acredito que mais pessoas de classe A e B é que tenham acesso a livros. Que possam comprar um livro que custa aqui 50 ou 60 reais em média,
que é bastante, né? E acaba sendo uma coisa elitista, né? No Brasil, você ter um livro. Então, eu também fazer livros além dos gratuitos em digital ou os novos agora que eu vou cobrar muito pouquinho, também ou em papel eu procuro pegar uma margem pequena para cobrar em média metade do que as outras editoras cobram por um livro. Então a tentativa é de fazer que os livros se tornem mais acessíveis e mais comuns na vida das pessoas, né, das crianças principalmente. Aqui bem lá atrás, nas perguntas, tinha uma pergunta da Cláudia que dizia: ao cobrares um valor tão baixo ou, ou não cobrares de todo, como é que fazes para pagar a um ilustrador para publicar o próximo? Se eles não se autofinanciam uns aos outros, que magia é que tu fazes? Não, eu uso os meus fundos mesmo. Eu perco, não tenho lucro, né? Só quase 99% de prejuízo, eu só recupero nem 1% do que eu invisto, mas primeiro é um amor, né? Então, quer dizer, eu uso um recurso guardado que eu tenho que me permite fazer esse gasto. Então, em vez de fazer uma viagem, de comprar um carro um pouco melhor, de fazer outras coisas, eu invisto em livros e dou de graça. É o meu hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. E eu penso em colher os frutos disso em alguns anos, de me tornar mais conhecido e de que algum dia o leitor pague pelo meu livro. Não está acontecendo ainda. Quer dizer, o primeiro livro que eu cobrei foi esse A Mosquinha Gulosa, lançando no mês passado, só vendeu 2 exemplares em um mês. Então, o pessoal quer de graça, mas você cobrar R$1,99, que é de graça, é um valor simbólico, isso já afastou todo mundo. Ninguém quis o livro só porque você tinha que dar uma contribuição simbólica para o autor. Então, isso mostra o egoísmo, né, das pessoas. Não pensam que existe outro ser humano trabalhando para construir aquela obra. Só estão pensando em si. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mas não existe só um ganhar. Ou todos ganham ou ninguém ganha. Então, também gostaria de construir um público que algum dia compre meus livros, né? E não, que daí sim o negócio vai começar a funcionar financeiramente também. Por enquanto, é só investimento e algum dia, não sei quando, a colheita vai estar. Se pague, Vou só ler aqui mais uns comentários. A Adriana, não sei se consegues ler. Começou a ler Machado em tenra idade e acha que é um desestímulo em vez de um estímulo, porque é muito difícil. E aqui também concordo com ela. Eu não sei se ela está a falar de Machado de Assis. Pronto. E sim, para uma criança é o terror, é o terror. O Tiago diz aqui uma coisa muito engraçada e que eu me revejo completamente. Ele só começou a ler por causa dos vestibulares, deve ser as provas de acesso, as nossas provas de acesso, e correu pessimamente porque nunca teve o hábito de ler. Esta obrigação que se põe às crianças de ler, ou que se punha antigamente. Agora, eu acho que agora as coisas estão a mudar um bocadinho, pelo menos na Europa, nestes países assim mais latinos que não têm tempo para ler, a coisa está a mudar um bocadinho. Mas era obrigatório ler Camões, a ler Saramago, e é difícil, obrigava-nos a pôr vírgulas e depois mandava-nos ler Saramago, portanto é difícil, é bastante difícil.
A Adriana diz, e continua a dizer, que o livro do Príncipezinho é icónico, é verdade. Faz parte do imaginário de crianças e adultos. Tiago, só fui começar a ler o que gosto muito tempo depois, exato. Hoje adoro ler, mas as leituras são muito específicas a nível de formação e de hobbies. Portanto, a leitura aqui do Tiago está muito vocacionada para uma aprendizagem, não é? Uma literatura mais técnica, que é literatura na mesma, que isto é o que eu digo aos meus meninos do clube. Isto é leitura na mesma e conta como leitura e podem pôr o livro como lido do ano e do mês. Tens aqui imensas mensagens a agradecerem o teu testemunho, as tuas partilhas, o Tiago, a Adriana, tanto leem que perdem a noção do tempo. Tens aqui uma bela claque, Flávio. Por exemplo, olha, o Tiago está aqui a dar um exemplo muito, muito engraçado. O afilhado dele adora ler porque ele oferece os livros. Ou seja, foi ele que incutiu no afilhado a leitura. Esta geração já está a fazer a diferença, estás a perceber? Já temos aqui um bom. Deve ser da nossa idade, não é? Calculo, o Tiago. E o afilhado tem 20 anos e adora livros sobre empreendedorismo. Portanto, o ter acesso a livros, ele já vê isto como um método de ensino e de aprendizagem. Sim. Muito bom, muito bom. Obrigada pelos vossos comentários. Adriana, espera lá. Acredito que atualmente é cada vez mais necessário livros. O mundo virtual é bacana, mas as crianças precisam manter o contacto com o livro real. Sim, o papel faz toda a diferença. Também acreditas nisso, Flávio? Eu acho que o ler em digital também, para mim, eu gosto do papel, também prefiro o papel, mas se a criança está lendo, seja no celular, no computador ou num tablet, em qualquer lugar, ela vai estar se enriquecendo, independente qual é o suporte da leitura, né? Eu apoio todos os suportes e acho que a história vai ser tão enriquecedora onde ele prefere ler, contanto que ele leia, né? Desde que leia, exatamente, exatamente. Eu hoje ouvi uma coisa muito engraçada na rádio, que os miúdos agora adoram jogar jogos de computador e vivem aquilo como se fosse a vida real. A Pokémon fez um jogo em que eles ganham pontos se dormirem. E depois ganham ainda mais pontos se de manhã lerem pequenos capítulos sobre o próprio jogo do Pokémon. Ou seja, usaram o vício para fazer os miúdos dormir, que hoje em dia o vício é tão grande que nem dormir eles dormem, e para os ajudarem a ler mais. Ganham pontos, aqueles pontos virtuais, eu não sei bem como é que funciona, mas ganham pontos por lerem um capítulo das missões que têm que cumprir naquele dia. É para incentivar os miúdos a descansar, a dormir. Quanto mais profundamente dormirem, mais pontos ganham, e quanto mais capítulos lerem, mais pontos ganham e níveis avançam. Eu achei isto tão interessante, que é juntar a atualidade com as necessidades que nós temos, né, de mais leitura, até de próprio descanso. Sim, sim, interessante. Muito interessante mesmo. Como é que conseguiram dar aqui a volta? O marketeer do Pokémon deve ter passado muitas horas em claro para chegar a esta conclusão. Está aqui a dizer a Ana Maria que os preços dos livros no Brasil são realmente muito caros e desestimulam o hábito de leitura. Em Portugal também são, e mesmo que se queira fazer livros mais baratos, a verdade é que eles, quanto mais baratos são,
com menos qualidade vem, ou se queres fazer, como é o meu caso, um livro de capa dura, o preço explode completamente e o que torna o livro às vezes bastante difícil de vender, que é o que nós queremos, não Sim, sim. é? Dificulta. Tem aqui mais um comentário da Adriana. Editoras e governantes poderiam encarar como uma política pública? Sim, isto não é um caso só do Brasil, isto devia ser quase instituído por todo o lado. Assim, tanto os autores como os consumidores seriam beneficiados. Sim, neste caso, ela está-se a referir diretamente aos gastos que tu tens e ao exemplo que tu deste, a mais investimento do que receita. E assim vamos, não é, Flávio? E assim vamos continuando. Sim, sim. Porquê é que tu decidiste abrir uma editora? O que é que aconteceu? Eu nunca encontrei uma editora para publicar os meus trabalhos, né? Então eu tive que eu já tentei tantos anos, já tive péssimas experiências e e daí eu pensei, ou eu tenho que continuar produzindo. Eu desisti da carreira de escritor inúmeras vezes, né, em 20 anos. E até que eu falei, o único jeito de eu não desistir é realmente ter o meu canal para publicar meus livros e pronto, né? Então, e tem a minha filosofia que não de, na verdade, a minha ideia é que eu queria abrir uma ONG, não uma editora, né? Uma ONG para dar livros gratuitos. Mas acabou. Eu sei que é muito mais difícil abrir uma ONG do que uma editora. E Sim. daí eu abri uma editora buscando essa ideia de dar os digitais gratuitos e vender o papel. E, e agora o meu plano com os próximos livros é vender por um período de tempo digital também, 3 a 6 meses, deixar com um preço simbólico e daí mais tarde deixar gratuito digital. E o papel não tem jeito, precisa cobrar, porque é muito caro mesmo, não dá para dar livros em Sim. papel. Mas o digital dá para fazer a distribuição gratuita e ajudar a formar leitores. Então, a minha meta é social, formar leitores, dar livros para quem não tem acesso e também artística, que é continuar produzindo, continuar crescendo como artista, né? E para isso precisa ter um canal para escoamento dessa obra. Não dá para ficar esperando a uma boa vontade de alguém me abrir uma porta. Eu já esperei 20 anos e não consegui. Eu tive que abrir a minha própria, chutar e abrir a minha própria porta mesmo, né? Portanto, é arregaçar as mangas e seguir. Sim, sim. Sim, é de louvar, realmente tenho aqui várias pessoas a darem-te os parabéns. Eu não sabia, estou extasiada por falar contigo e descobrir estes pormenores. Era bom que houvesse realmente mais Flávios Colombini por aí. Sei que em Portugal existem alguns, é verdade, e que muita gente tenta, destes autores emergentes, e eu tenho lidado com alguns ultimamente, e muita gente tenta pelo menos colmatar o investimento que fez e nunca chega a conseguir ou fica ali no limite mínimo dos mínimos. Em Portugal agora temos muito a mania de usar as editoras Vanity, que cobram para tu publicares e o investimento nunca volta, nunca. É quase impossível que o investimento volte, a não ser que efetivamente vendas ou sejas um sucesso de vendas que
não é fácil, muito menos em países que não têm a cultura da leitura. Tu lês muito, és um leitor ávido. Leio, não tanto quanto eu gostaria, mas leio. Eu leio, eu sou cristão, eu leio muito a Bíblia, eu leio livros da minha filosofia, que é a ciência cristã. Então, uma parte dessa leitura vai para a espiritualidade. Outra parte, o que eu mais leio, na verdade, são livros de roteiro de cinema. Então, são livros técnicos de storytelling, de roteiro de cinema. Então, só para dar um exemplo, né, eu sou fã do Robert McKee, eu já li vários livros dele, né, Ah, que ele justamente está sempre estudando. Então, story, que é o principal, diálogo, sim. personagem, ação. Eu já li todos, são recentes, inclusive, né, esses últimos 3 são recentes. E eu, assim que saio, eu já leio. Eu tô sempre lendo livros de roteiro para aprimorar o meu conhecimento de o que faz uma história bem feita. E Tu lês traduzido ou lês em inglês? leio em inglês, leio o original, sim. E daí eu também ah, leio livros infantis, mas eu tenho mais um back. Já teve uma fase quando eu estava começando a escrever livros para criança que eu lia muitos e muitos livros infantis. Agora eu já considero que eu tenho uma bagagem suficiente de livro infantil. Gostaria de ler mais, mas não tenho ido muito atrás de livros infantis. E tem alguns autores que eu gosto de ler, que escrevem muito bem, né? Um deles é o Marçal Aquino. Esse aqui é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. É um Muito livro bom. muito bom e esse autor, eu acho que dos brasileiros é o que mais escreve bem, né? Ele descreve uma cena de uma maneira maravilhosa. Então, eu procuro ler autores bons para também aprender a parte da literatura, porque como eu sou formado no roteiro, e o roteiro de cinema não tem muita descrição, né? Então, como eu estou escrevendo, eu comecei então meus primeiros anos de escritor, foi roteiro de cinema. O roteiro você não precisa descrever, o personagem é loiro, é alto, é baixo, porque isso vai ser escolhido depois, vai pegar um ator que está disponível. Não, então você fala o personagem, algumas características mais internas dele, não externas. E então não tem muita descrição no roteiro de cinema. E eu fui educado com o roteiro, então eu só penso na história, na narrativa, e eu não descrevo bem os personagens, a locação. Então eu tive que aprender a escrever literatura depois, né? Então eu leio esses autores mais para me alimentar de literatura pura e, e tentar ficar um melhor autor também, né? De livros, né? Então é diferente do roteiro de cinema. Diz-me só mais uma coisa. Apoias-te nos teus ilustradores para eles porem no papel ou porem as imagens ao serviço dessa tua imaginação mais virada para o cinema? Sim, né? Sim, eu, eu junto com os ilustradores, geralmente a gente faz uma preparação. Quantas ilustrações vai ter, que estilo de ilustração e que ângulos. O que acontece muito com alguns ilustradores mais amadores é que eles só fazem uma coisa bem simples, assim, né? De um pouco teatral, assim, mostram a cena inteira como se fosse um teatro. E daí eu falo para ele, olha, isso parece um teatro, vamos fazer cinema, né? Faz ângulos diferentes, de cima, de baixo, de lado, com perspectiva, com
ângulos mais próximos. Então, eu busco incentivar o olhar cinematográfico para a obra, para a ilustração. Isso quando a maioria dos ilustradores já tem esse olhar mais apurado, mas às vezes eu trabalho com algum ilustrador um pouco menos experiente que me traz inicialmente uma coisa muito simples e que eu busco melhorar com as minhas dicas, assim. E a gente vai montando juntos uma história. E geralmente ele faz rabiscos bem simples, a gente vai montando o livro com rascunhos muito simples, e daí quando eu vou encaixando o texto junto com que eu mesmo faço a diagramação dos livros, então eu vou encaixando o texto junto com as imagens, e quando a gente está satisfeito com o livro, daí ele faz a arte final, daí ele realmente faz a pintura, mas a gente monta o livro inteiro em esboço para ver se está funcionando e só depois ele parte para a arte final, quando a gente já tem certeza que aquela imagem correta, é o ângulo correto, é a cena correta. E uma coisa que acontece muito é essa segunda parte da escrita, porque eu escrevo o texto, é uma coisa, ele está funcionando como texto, mas quando começa a pôr imagens, aquilo vai se transformando. É uma outra obra já. E daí eu percebo, tem uma coisa que eu estou dizendo no texto que já está dizendo na imagem. Daí eu vou lá e corto, porque a imagem já está dizendo aquilo. Então, isso eu acho uma coisa muito importante. O autor... eu sei que algumas editoras pegam o texto do autor e ele não mexe. E a editora que faz o livro, mas daí não tem essa segunda parte, que é você adaptar o texto às imagens e tipo, reformular aquilo para encaixar como um livro ilustrado, né? Então, esse trabalho posterior é muito grande, assim, de ficar revisando, junto com as imagens e até ficar uma coisa coesa, limpa, né? Sem excesso, sem coisas sobrando, e simplesmente um texto com imagens bacanas, assim. Este teu testemunho é maravilhoso. A maior parte dos escritores trabalha numa dinâmica completamente diferente. Olha, eu estava a dizer isto e a Ana Maria a escrever uma dinâmica completamente diferente. Bem, estamos em sintonia. Há aqui qualquer coisa muito estranha, porque nós estamos a vários quilómetros de distância. Eu estava a pensar, eu quando comecei a escrever, eu sou da área de artes e sempre, ao escrever o livro, eu imagino a ilustração. E quando tu simplesmente concorres a um concurso de contos, ou principalmente de contos infantis, tu não podes dar a ideia da ilustração. Portanto, o teu texto tem que sobreviver sozinho, porque há de haver uma pessoa completamente externa a ti que vai fazer as tuas ilustrações e não colabora nem trabalha em conjunto contigo. E o que eu sempre lutei contra, apesar do meu percurso ser muito curto, eu lutei contra essa maré de as coisas serem diferenciadas. E gostava de fazer tudo e sempre fiz tudo e de trabalhar diretamente com o ilustrador para ter essa experiência que tu estás a descrever. É maravilhoso para mim, enquanto pequeno autor, e ainda por cima eu considero-me um autor multidisciplinar, porque quero ir a todas e quero fazer todas. Portanto, obrigada, mil vezes obrigada pelo teu testemunho, porque não sou a última bolacha do pacote e não sou diferente nem esquisita. Afinal, há mais pessoas por aí assim a pensar como eu. Por isso, Sim. Flávio, muitos parabéns e obrigada! Ai, Muito obrigada. É assim, nós estamos aqui muito em cima da hora. Eu não sei se querem ficar por aí, se tu tens tempo.
queria só que nos recomendasses algum livro, a nós, Clube de Leitura, para nós aprofundarmos estes conhecimentos, se calhar também na escrita infantil. Eu faço parte de um outro clube, clube de escrita empoderadora para crianças, essencialmente para crianças, e o que é que tens para nos sugerir? Que, que bolha é que tens aí gigante para nós entrarmos nessa tua bolha? Não sei, assim, você está falando livros infantis, sugerir livros infantis ou sugerir qualquer tipo de livro? Livros. O que é que te inspira, que tu possas dizer, olha, Márcia, no teu percurso precisas ler isto. Transatlânticos, têm que parem tudo o que estão a ler e leiam qualquer Olha, coisa. eu Os não. teus todos. Sim, se quiser ler os meus livros, ficaria muito feliz. Tenho muitos novos a, a publicar, né? Recentemente, eu estou com 4 outros livros prontos, só nesses finalmente, assim, para publicar. Mas um livro que, para mim, foi fundamental na minha carreira, e é um livro que pouquíssima gente conhece, eu vou mostrar aqui. Esse livro, infelizmente, eu perdi a capa dele. Os livros americanos, eles vêm com uma capa em papel, né? Mas ele chama, eu vou mostrar aqui, ele chama Inside Story, The Power of the Transformational Arc, Dara Marks. Esse livro, infelizmente, no meio de cinema, de escritores, é pouquíssimo conhecido, mas foi o melhor livro que eu já li para a escrita, para escrever livro, para escrever roteiro, escrever livros grandes, né, com uma história complexa. Ele parte justamente do personagem, você entender o personagem na hora para criar uma boa história. E ela dá inúmeros exemplos, fala da vida mesmo, assim, a gente entende mais. Pensando no personagem, a gente se entende melhor, entende mais os seres humanos. Então, eu não sei se vocês leem em inglês, mas esse livro foi fundamental para mim. Só para ter uma ideia, o meu primeiro roteiro, né, que eu escrevi, para quem se formou em cinema, um marco muito grande é você escrever o seu primeiro longa-metragem. E eu comecei a escrever meu primeiro longa-metragem em 2001 e acabei só em 2009. Né? Demorei 8 anos. E consegui acabar porque eu estava lendo esse livro que me ajudou a olhar os finalmente e fechar o roteiro. Mas daí, inspirado com esse livro, ele já me deu toda uma base para eu escrever. E o segundo roteiro eu escrevi em 1 mês. E ele já estava ótimo. Então, eu demorei 8 anos para escrever o primeiro. Depois de ler esse livro, eu demorei 1 mês para escrever o segundo. Porque eu tive um embasamento tão bom que me ajudou muito nos escritos posteriores. Então, é isso. Desculpa ser em inglês, mas para mim, na minha carreira, foi um dos que mais me ajudou. Nós temos no clube várias pessoas que leem em inglês. Eu tenho alguma dificuldade, sou daquelas que precisa de ter o dicionário ali ao lado para de vez em quando ir procurar os sinónimos. Mas é um método de estudo, é uma maneira de dinamizar aqui o inglês. Mas sei que tenho várias pessoas no clube que vão adorar essa tua sugestão e ainda por cima pessoas que têm já algumas coisas editadas, romances, mais para o lado dos romances, mas que tenho a certeza que será um excelente embasamento, como tu estavas a dizer, para impulsionar tanto a escrita como a leitura.
Obrigada, Flávio. Não sei se alguém aqui que esteja online quer fazer alguma pergunta. Aproveitem agora que o Flávio está aqui disponível para nós. Façam todas as perguntas do mundo a este homem, que ele é super interessante. Estava a ver aqui nas minhas perguntas se tenho aqui alguma coisa esquecida, mas acho que não. Por isso vou deixar para o nosso público. Olha, temos aqui a Adriana a dizer: Monteiro Lobato cresceu comigo. Ilustrações e texto. Não conheço. Calculo que tu conheças. Monteiro Lobato, ele é muito conhecido no Brasil, todo mundo conhece. É o autor desse que nos mostraste? Não, não é, pois não? Não. Para mim, eu nunca li Monteiro Lobato, eu já tentei ler uma vez, não gostei. Ele é da década de 30, de 1930, são livros muito antigos. Ao meu ver, quando eu tentei ler, achei que estavam já passados. Não acho que são para as crianças de hoje, mas é a minha opinião. E tenho certeza que a maioria das pessoas discordam, mas eu não gostei, né? Vou buscar para tentar perceber do que é que estamos aqui a falar. Flávio, alguma mensagem assim muito direta para os meus meninos do clube? Não sei. Não estavas à espera disso. Não estavas à espera. Eu não conheço, né, as pessoas do clube. Fica difícil mandar uma mensagem, eu não sei nem se o objetivo deles... Uma coisa muito, muito geral. Nós temos... o grupo é bastante pequeno, é bastante coeso, é um grupo privado e só entras por convite. Mas, no entanto, é muito dinâmico e temos, desde os que leem muito, que eu não consigo acompanhar, eu própria não consigo acompanhar, e acho super interessante pessoas que têm filhos, que têm um emprego a full-time e conseguem ler quase um livro por semana, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Livro, quando eu digo livro, estamos a falar de romances, livros gordinhos, enquanto que eu sou assim mais de livros infantis. Estou naquela tua fase inicial em que devoro todos os livros infantis que apanho e descobrir-te para mim foi fundamental para também perceber os vários tipos de escrita, porque é muito rica a tua escrita. Portanto, só tenho a agradecer-te, só tenho coisas boas a dizer sobre ti. Estou muito encantada de teres aceitado o meu convite, por isso não podia estar mais contente por esta mega conversa que se transformou numa conversa tão simples, tão fluida, e eu cheia de medo. Ontem estava aterrorizada por falar contigo. Foi uma delícia, adorei o convite, fiquei muito feliz de você estar interessada nos meus livros. Quer dizer, para mim, o princípio, assim, eu não tenho contato com os leitores dos meus livros, praticamente, não recebo. Então, não sei quem está lendo. E, então, só de ter contato com uma pessoa que lê os meus livros e se interessou e que me convidou para conversar com ela é um privilégio muito grande. Né? Obrigada. E né, todo o seu trabalho, também escritora, e esse clube que parece ser maravilhoso. Eu nunca participei de um clube de leitura, mas deve ser muito... Convidado, estás mais do que convidado a fazer parte do nosso clube de leitura. É pelo WhatsApp, portanto... então tá. Depois você Bom, não sei, me explica melhor como funciona. Ou se você quiser explicar agora. Oi? Vou-te adicionar. Tá bom. Vou-te adicionar ao grupo, portanto temos mais um membro. Transatlânticos, vamos ter
um grande mestre connosco. Olha, Flávio, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada pelo teu testemunho, foi muito importante para mim e sei que para quem nos ouve. Tenho aqui uma data de parabéns. Temos aqui a Adriana que já te conhecia, sim, e o testemunho dela é leiam, não parem de ler, o testemunho dela para os meus transatlânticos. Mesmo que seja para não concordar ou para ter repertório. Portanto, sim, também concordo com ela. Leiam mais do que o ano passado, mais do que o mês passado, mais do que a semana passada, mais do que ontem. Se leram uma página, hoje leiam 2 páginas, mas leiam mais. Obrigada, Flávio, obrigada pela tua presença, obrigada por este desafio, foi espetacular e estou de coração cheio por teres aceitado este convite. Muito Vamos? obrigado. Obrigada, já falamos aqui nos bastidores. Obrigada, meninos. Desculpem lá este atraso de 15 minutos. Beijinhos. Tchau, tchau.